Oiê! Mais um episódio aqui no canal e hoje eu vou te mostrar a ansiedade de uma forma que você nunca viu. Hoje em dia é muito difícil a gente não falar sobre ansiedade, é um assunto muito do momento e por muito tempo eu pensei, nossa, que chato, né? O pessoal só fala de ansiedade agora, todo mundo ansiedade. Mas eu fiquei pensando que talvez eu ache isso bom, porque todo mundo sente ansiedade, mas ninguém nunca tinha dado nome para isso. Era uma compulsão alimentar, mas que é ansiedade, é um trabalhar demais para conviver com uma ansiedade. As crises de ansiedade têm nome, coisa que antigamente ninguém nem sabia o que era isso. E hoje a gente pode falar mais do que é. E a gente vai começar com uma frase que vai guiar todo esse episódio, que é: o antídoto para a ansiedade não é a calma, é a segurança. Essa frase eu aprendi quando eu estava estudando sobre a teoria do apego no ano passado. Eu fiz uma especialização pelo Quatro Estações e eu me apaixonei por essa teoria, como vocês sabem, e essa teoria vai falar muito sobre segurança, né? A teoria do apego, ela vai falar sobre as nossas relações, que as nossas relações, elas determinam quem nós somos hoje. Seja com a gente mesmo, seja com o outro principalmente, seja no mundo. E entrando na ansiedade, se você já se sentiu ansioso, principalmente se você é uma pessoa muito extrovertida ou uma pessoa muito elétrica como eu já ouvi muito. Calma! Respira, Amanda! Para de ser ansiosa, você precisa relaxar um pouco, para de pensar nisso. E eu pensava, mas eu tô calma, eu tô relaxada, eu só sou ansiosa. E obviamente, se alguém te fala calma quando você tá ansioso, isso não vai resolver de nada. Porque a calma, ela não é o contrário da ansiedade. Tem como eu estar calma e ansiosa ao mesmo tempo. Tem como eu me sentir calma e me sentir ansiosa ao mesmo tempo. Antes de entrar no assunto da ansiedade exatamente, a gente precisa entender o que é ansiedade. Já que hoje a gente tá falando tanto disso. Muitas vezes, e comigo isso aconteceu muito, a ansiedade é confundida com a euforia, com a agitação. Eu sou uma pessoa muito agitada. E muitas vezes eu achei que eu era uma pessoa ansiosa, mas eu só sou uma pessoa agitada. E eu usei até o termo ansiosa muitas vezes para falar que eu sou uma pessoa mais acelerada do que outras pessoas, não tem nada de errado nisso. Já as pessoas que são menos agitadas, elas são confundidas como pessoas extremamente calmas. E não, nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser uma pessoa mais expansiva, você pode também ser uma pessoa mais introspectiva. Tá tudo certo. E muitas vezes, talvez, você é essa pessoa introspectiva e sente mais ansiedade do que a pessoa agitada. A euforia, a empolgação, geralmente ela vem acompanhada de energia. É uma forma de ser mais agitado, mais elétrico, ligado nos 220, como eu já escuto há muitos anos na minha vida. Já a ansiedade, ela nasce da tensão. Sempre que você pensar na ansiedade, pense em alguma coisa muito tensionada, numa coisa dura, numa coisa rígida. O corpo fica em estado de alerta, como se algo pudesse dar errado a qualquer momento. Enquanto a euforia ela abre, a ansiedade contrai. É importante também a gente diferenciar que existem dois tipos de ansiedade. Existe a ansiedade que ela é boa, como por exemplo, você vai viajar, você está se sentindo ansioso para essa viagem. Você vai para um show que você quer muito, você está muito ansioso, sentimento de ansiedade para algo boa, né? Essa ansiedade, ela é muito boa, é uma ansiedade que todos nós temos, é uma ansiedade que nos protege. Ela é passageira, ela tem um motivo claro, ela não paralisa a sua vida e ela vai e vem conforme a necessidade. A ansiedade que a gente tá falando aqui hoje não é essa. A gente tá falando de pessoas que vivem em constante ansiedade, que aí não é uma ansiedade muito boa, não é por um motivo claro e específico. E ela não vai e vem, ela fica. Na ansiedade, a gente sente medo, pressa, antecipação, dificuldade de relaxar também. Não porque a pessoa quer, mas porque o corpo está tentando se proteger de algo. A ansiedade, ela não é exatamente um sentimento e nem uma emoção. No filme Divertidamente 2, se você já assistiu, a ansiedade ela aparece como um dos integrantes, enquanto no filme 1 era mais a alegria, a tristeza, a raiva também estava presente. No 2 eles incluem a ansiedade, o tédio, e essas figuras que eles incluem não necessariamente são sentimentos e emoções, mesmo porque o tédio não é uma emoção nem um sentimento, e nem a ansiedade. Na psicologia, a ansiedade ela é entendida como um estado emocional. Sentimento costuma ser algo mais específico, né? Então uma alegria, tristeza, o medo. A ansiedade ela é mais ampla. Ela envolve pensamento, sensação, sensação na mente, sensação no corpo também. E a ansiedade nasce de uma emoção, que é o medo. O medo de perder, o medo de errar, medo de ser rejeitado, medo de não dar conta, mas não se resume só ao medo. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, sim.
Muitas pessoas falam: "Meu Deus, eu não sei o que eu tô sentindo, eu tô confusa, eu tô me sentindo ansiosa". E na verdade, ela tá com medo, medo de alguma coisa. Bom, entendemos então que a ansiedade é diferente de euforia, que uma pessoa que não é agitada também pode se sentir ansiosa. Entendemos que que a ansiedade não é um sentimento e nem uma emoção, ela é uma resposta emocional a uma emoção. Outra coisa que é legal a gente entender também, a diferença da ansiedade para a crise de ansiedade. São coisas muito diferentes. A ansiedade, ela costuma ser uma sensação contínua de alerta. O corpo fica tenso, a respiração fica mais curta, a mente fica acelerada. Mesmo quando nada de grave está acontecendo. Às vezes a pessoa está ansiosa ali e não tem um motivo específico. Ela só está se sentindo em estado de alerta. Já a crise de ansiedade é quando esse alerta passa do limite. Na crise de ansiedade, não é só estado de alerta, é o modo emergência nível hard, nível 1000. E diferente da ansiedade, que vem aparecendo aos poucos, a crise ela aparece de repente, muito rápido. Por isso que se chama crise. Na crise de ansiedade, são os mesmos sintomas da ansiedade normal, só que vezes 10. Então, se a respiração na ansiedade ele é mais curta, na crise de ansiedade, a respiração ela não existe. Você fica totalmente ofegante, com uma sensação realmente de sufocamento. Você também pode sentir tontura, aperto no peito, a sensação que você vai perder o controle. Só a ansiedade, sem estar na crise, é como se fosse um alerta no volume baixo, o tempo todo. Já a crise é quando esse alarme dispara super alto na tua cabeça. Entendendo todos esses pontos, vamos partir para aquela frase que eu falei lá no começo, que o antídoto para a ansiedade não é a calma, é a segurança. Por que não é a calma? Porque a ansiedade, ela não aparece porque uma pessoa não sabe relaxar. Ela aparece porque em algum nível o corpo sente que não está seguro. Surge quando o nosso sistema nervoso aprende lá atrás, na nossa infância ou adolescência, que o mundo não é seguro, o mundo não é um lugar previsível. Eu não sei o que vai acontecer. E isso me causa muita insegurança. E esse alarme no tom baixo, que a gente está falando sobre a ansiedade, não a crise, né? Que lembra que a ansiedade é esse alarme com volume um pouquinho mais baixo, mas que tá sempre tocando. Ele só toca esse alarme porque acha que você está em perigo. Alarmes, no geral, são acionados quando alguma coisa está em perigo, seja roubo de um carro, seja incêndio, seja quando você rouba alguma coisa da loja. E geralmente, alarmes não são desligados com alguém gritando: "Fica quieto, alarme! Relaxa!" O que desliga o alarme, seja para notificar alguma coisa que está acontecendo, ou seja porque é um alarme falso, não é gritar com ele. É desativar quando a gente realmente perceber que não tem perigo nenhum. É falar para nossa mente e para o nosso corpo: ok, não tem incêndio. Tá tudo bem. Mas Amanda, por que que o meu alarme tá sempre ativado então? Qual que é o motivo desse alarme aqui tocando? Bom, é muito individual. O meu alarme ele toca por algum motivo, o seu toca por outros motivos. Vamos entender hoje quais podem ser esses motivos. Se você tá aqui, já teve uma crise de ansiedade ou sentiu essa ansiedade, né, na sua vida, eu te convido a pensar os motivos dessa sensação. Provavelmente, e em 99% das vezes é isso, você estava se sentindo muito inseguro. Foi o quê? O primeiro dia do trabalho? O primeiro dia da escola? O primeiro dia da escola numa escola nova? Foi antes de uma apresentação de um trabalho? Foi a humilhação que um chefe te fez passar? Foi depois de uma briga ou de uma quase briga? Muitos são os motivos para a gente se sentir ansioso ou ter uma crise de ansiedade ou uma quase crise de ansiedade. Mas na maioria das vezes a gente está se sentindo inseguro. Não é excesso de emoção, é falta de sustentação. Sabe aquele brinquedo? Eu não sei se você já andou, geralmente tem em lugares do interior, que é um negócio de madeira que você vai e anda lá em cima. Não tem sustentação nenhuma aquele negócio, que aí no final você escorrega. Nossa, eu também não tô ajudando, né? Eu não lembro o nome disso, mas você escorrega assim depois, é pendurado assim num negócio. Mas eu odeio aquele negócio. Eu já fui, eu acho que umas 3 vezes na minha vida e eu não quero nunca mais. Porque realmente é uma falta de sustentação. Você não sabe. Até você chegar no negócio de escorregar, você faz tipo uma trilha no alto. E assim, aquele negócio não te dá segurança nenhuma, porque onde você põe o pé, é aquele negócio que se mexe. É terrível, gente. Enfim, a ansiedade é basicamente isso. A gente não tem sustentação, não tem onde segurar. Eu acho que eu vou cair a qualquer momento. E é uma sensação horrorosa, de que a gente acha que vai morrer. E essa sensação de segurança, muitas vezes, ela vem lá da nossa infância. Muitas pessoas cresceram sem essa sensação básica de segurança. Às vezes,
essa criança, que hoje em dia é esse adulto que sente essa ansiedade, ninguém vinha quando ela chorava, ou ninguém vinha quando ela precisava de ajuda, e ela entendeu que precisava se virar sozinha, dar conta de tudo sozinha, não contar com ninguém, já que quando eu precisei contar com alguém, eu não tive essa ajuda. Com outras pessoas, pode ser que quando você precisava de ajuda, ou quando você estava chorando, as suas figuras de segurança, né, os seus pais, até iam até você. Mas ora eles iam, ora eles não iam, e era essa criação baseada numa instabilidade e imprevisibilidade, que gera muita insegurança. Com outras pessoas, elas tenham vivido situações tão traumáticas na infância, que fizeram elas entender que não existe lugar seguro no mundo. E são situações traumáticas que fizeram elas viverem em estado de alerta o tempo todo. Pode ser situações de abuso, situações de violência doméstica, presenciou cenas difíceis de violência, presenciou acidente, foi um roubo traumático, ou foram perdas também, mortes repentinas, abandonos. Tudo depende de como você foi ensinado. E essa forma que você foi ensinado é a forma que você traz até hoje na sua vida. E aí o corpo aprendeu, eu preciso ficar em alerta. Porque em algum momento da sua história faltou essa segurança básica. E você carrega isso até hoje. Além dessa falha que houve na sua infância, provavelmente outras falhas aconteceram durante a sua vida. E aí foi virando uma grande bola de neve. Ai, tem um cachorro latindo aqui. E eu acho que vai aparecer no vídeo. Daqui a pouco para. Partindo desse pressuposto, a ansiedade, então, ela é muito mais uma estratégia de proteção que o seu cérebro usa do que, de fato, um problema a ser resolvido. A estratégia que a nossa cabeça usa é mais ou menos essa. Se eu ficar em alerta, talvez isso não aconteça novamente. Isso o que, Amanda? Não sei, você tem que me dizer. O que você tem medo que aconteça? Ser rejeitado? Ser xingado? Alguém gritar com você? Alguém te humilhar como já fizeram? Por isso que é tão difícil se acalmar. Não é só se acalmar. É todo um sistema rodando por trás. A calma, ela só vai vir depois que o nosso cérebro entender que a gente não precisa mais se defender e nem se proteger de alguma coisa. Tá. E o que é essa sensação de segurança? O que seria segurança? Quando você pode errar sem ser abandonado, quando você pode sentir emoções sem ser ridicularizado, quando você pode pedir ajuda sem ser um peso, quando você pode existir sem ter que se explicar o tempo todo. Se sentir seguro é extremamente pessoal. Pode ser que o que me faz me sentir segura não seja exatamente o que te faz se sentir seguro. Bom, Amanda, isso tudo aconteceu comigo na infância. Realmente aconteceu situações muito ruins que me ensinaram hoje que eu não posso contar com a ajuda de ninguém, que faz o meu sistema de alerta ficar hiperativado o tempo todo. Meu sistema nervoso tá hiperativado, tá tudo ativado. E realmente eu sou uma pessoa ansiosa, porque me falta segurança. Isso quer dizer que eu estou fadado a vida inteira a ser essa pessoa insegura no mundo e ansiosa? Não, claro que não. A menos que você queira continuar assim, vulnerável e inseguro. Talvez porque estar sempre em vulnerabilidade te ofereça aquilo que você deseja. Realmente, não é possível mudar. Mas ninguém precisa viver submetido à insegurança a vida inteira. E a gente começa a perceber isso quando alguém nos oferece segurança. Seja numa relação, seja na terapia, seja numa amizade. Algo muda dentro da gente. E o corpo começa a aprender que não precisa estar em estado de alerta e emergência o tempo todo. E aí, naturalmente, a ansiedade diminui. Não porque a pessoa se forçou a relaxar, mas porque ela finalmente encontrou uma segurança que é possível abaixar a guarda. Sabe aquela pessoa que tá sempre com a guarda levantada, sempre se defendendo? Você não pode falar nada que ela justifica. Os nãos têm que ser justificados, os sims têm que ser justificados. Você vai falar algum defeito, cara, não sei, acho que você pode melhorar nisso. A pessoa, não, mas e você? Vocês já ouviram pessoas assim? Pessoas que estão sempre na defensiva, sempre com. Eu vejo muito a imagem daqueles policiais em manifestações, que eles estão sempre com aqueles, né? E essas pessoas ansiosas, elas estão assim. E, gente, como é pesado, né? Eu penso pra um policial, né? Ele anda com um colete à prova de bala, que é aquele negócio deve pesar pra caramba. Os equipamentos pesam, a arma é pesada, aquele negócio é pesado. Pô, é difícil viver segurando tudo isso, né? Olha quanta coisa uma pessoa ansiosa segura. Por medo. Medo de machucarem. E na psicologia, isso se traduz em algo muito simples e muito difícil ao mesmo tempo. Ninguém se acalma de verdade quando está se sentindo sozinho no mundo. Na clínica, no consultório, muitos pacientes chegam extremamente ansiosos e inseguros. E é o lugar certo para eles estarem seguros. E o caminho dos psicólogos, né, que eu trilho com eles, não é acalmar eles, é oferecer situações de segurança. Segurança é constância, previsibilidade. O que isso quer dizer?
Você pode contar comigo, eu vou continuar estando aqui. Semana que vem nós vamos nos ver novamente. É previsível. Se você precisar de ajuda, eu tô aqui pra você. É coerência, validação emocional, é limite. E com o tempo, nosso sistema nervoso vai aprendendo que tá tudo bem eu abaixar a guarda. Eu posso relaxar. Posso relaxar porque alguém sustenta comigo. E falando sobre terapia, muita gente chega na terapia querendo muitas técnicas de respiração. Ah, eu quero técnica para acalmar a ansiedade, quero técnica para isso, quero técnica para aquilo. Não estou invalidando, essas técnicas funcionam, técnicas de respiração funcionam, eu faço técnicas de meditação, técnicas de mindfulness, técnicas de aterramento, enfim, são técnicas. A TCC oferece muitas técnicas, mas essas técnicas, elas não são botões mágicos. E é isso que a gente quer, botão mágico, pra gente apertar e parar de sentir. Isso não vai acontecer. Muito mais importante do que a abordagem dentro do seu processo terapêutico com o seu psicólogo é a sua relação com ele. Se você não se sente seguro com esse psicólogo, você não vai se sentir seguro com nenhum lugar. Se naquele espaço terapêutico você não se sente bem pra ser você mesmo e falar sem julgamento, esse espaço não é pra você. Eu sugiro que você busque um outro profissional. Eu sempre falo pros meus pacientes também, né? Geralmente falo, cara, se você não gostou de mim, geralmente na primeira sessão, se você não gostou de mim, se você não tá se sentindo bem aqui comigo, e é natural que isso aconteça, eu posso te indicar outros profissionais. Porque a terapia é isso, né? Você precisa encontrar um profissional que você goste, que você se sinta seguro, que dê um match, sabe? Você precisa gostar de estar ali e se sentir seguro estando ali. E então a ansiedade vai diminuindo. Claro que eu tô dando um exemplo aqui da terapia, eu vou falar isso um pouco mais pra frente nos passos práticos, mas também pode ser em qualquer outra relação. Bom, resumão. Entendemos então que a ansiedade é uma estratégia de proteção, que é com segurança, me sentindo seguro que eu abaixo a minha guarda. Entendi que na terapia eu posso aprender melhor a como me sentir seguro. Mas e fora da terapia? O que que eu faço? Como eu faço para esse alarme parar de disparar e construir essa tal segurança que você está falando? Agora eu vou dar alguns passos práticos que eu acho que vai ser muito importante para a gente sair um pouco das ideias e um pouco mais para a vida real. Como que você pode aplicar isso na sua vida? A primeira coisa, não lute contra a crise. Não lute contra a ansiedade. A pior coisa que a gente pode fazer quando uma quase crise de ansiedade começa a chegar é lutar contra ela. É pensar, meu Deus, isso não pode estar acontecendo. Isso precisa parar agora. Eu não posso me sentir assim agora. E aí, quando eu começo a ter esses pensamentos, lutando contra, meu corpo entende que o perigo aumentou. E aí que eu vou começar a sentir mais ainda. Mais medo, mais insegurança, mais ansiedade. A gente pode trocar esse pensamento por algo como: acho que eu não tô me sentindo bem. Algo em mim tá se sentindo ameaçado agora. Mas eu tô comigo. Tá tudo bem eu sentir isso. Eu posso sentir essa sensação. O que tá me deixando inseguro e com medo? Entende? Eu paro de lutar contra, mas eu deixo essa sensação vir. A sensação é muito parecida com você estando no mar. Sabe quando o mar começa a ficar muito agitado e você tá nele? Você tem duas opções. Ou lutar contra ele e tomar vários caldos, você vai se machucar se você lutar contra o mar. Ou você pode dançar na dança do mar. Como? Passando debaixo das ondas, fazendo do seu corpo uma prancha, deixando a onda te levar. Ou, se for possível, pular em cima da onda. Ou, melhor ainda, aprender a surfar. Sair do mar não é uma opção. Sair do mar, nesse caso, seria não viver. A vida é exatamente como estar dentro do mar. Tem hora que a onda, que não tem onda, tem hora que é aquele mar gostosinho, sabe? Que você sobe aquelas ondinhas pequenas, parece uma lombada, que é uma delícia. Pode ser um mar, às vezes, que não tem onda, que não tem nada, que parece mais uma piscina, e é uma delícia também. Mas, às vezes, o mar vai estar agitado. Se a gente não souber lidar com isso, a gente vai sempre se machucar. E lutar contra a ansiedade é lutar contra a onda do mar. 2. Ajude a sua mente a entender que você não está em um perigo real. São só alguns pensamentos que tá deixando tudo bagunçado. Então pensa que nesse momento, e eu não sei se vocês já viveram isso, pegando o exemplo do mar, muitas vezes eu já tentei lutar contra o mar. Quando a gente tá tomando um caldo, eu não sei quais outras palavras a gente pode usar para tomar um caldo. Acho que no Rio usam muito isso, né? Tomar um caldo. Mas é quando você fica rodando embaixo da água, sabe? Quando a onda te pega, você perde o controle. Seu pé sai da areia, então já dá um desespero. Ó, nesse momento já dá um desespero. Você fica lá rodando, aí entra água no nariz, o que piora toda a situação. Nessa hora, em vez da gente respirar fundo e tentar voltar de novo, a gente se desespera mais. E é isso que acontece na crise de ansiedade, quando a gente só alimenta pensamentos que vão piorar a situação.
Gente, é óbvio que na hora do vamos ver, na hora da crise de ansiedade, é muito difícil racionalizar, igual eu tô falando agora. Muito difícil pensar em qualquer coisa. Eu entendo. A gente nem pensa em nada. E talvez nessas horas, o mais importante é você deixar a onda te levar mesmo. Sabe aquelas horas da crise de choro? Que você chora, 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 chora até dormir. Às vezes, gente, é importante que a gente viva isso também. Às vezes é importante deixar essa emoção vir mesmo, te pegar do jeito que você tá, desde que você esteja em um lugar seguro, né? Seja, sei lá, na sua casa, no seu quarto, dentro do carro, dentro do banheiro. Acontece muito. Deixa a emoção vir. Eu sei que nessas horas não tem como controlar. Porque nessas horas o que a gente mais deseja é se sentir seguro. Se você quiser, nessa hora, em vez de ficar sozinho, chama um amigo, liga para sua psicóloga, peça ajuda, liga para alguém, escreve o que você está sentindo, desenha o que você está sentindo, vai tomar um banho se você estiver em casa, coloca uma música para tocar, compartilhe isso com Deus, se você tem fé e se você não quiser falar com ninguém, ou deita e dorme. Você pode ser livre para fazer o que você quiser no momento que você precisar se sentir seguro. Terceira dica muito importante, algo muito importante que eu sempre compartilho com os pacientes é a gente revisar as relações que estão nos deixando inseguros. Sabe aquelas relações que aumentam o nosso estado de alerta? Muitas ansiedades, elas não vêm de dentro, vêm de fora, vêm de vínculos que são inseguros. Perguntas importantes: como você se sente perto dessas pessoas? O que elas fazem que faz você se sentir inseguro? Com quem eu me sinto em constante vigilância? Onde e com quem que eu preciso me explicar demais? Quem são as pessoas que invalidam meus sentimentos? Que nem querem me ouvir, com quem eu não posso ser eu mesmo. Sabe aquela sensação de pisar em ovos? Tem algo mais inseguro do que pisar em ovo, gente? Vai quebrar. Diminuir a sua exposição a essas relações não é egoísmo, é cuidado. Cuidado com você mesmo. Ou você pode se afastar dessas pessoas, ou você pode também entender por que você se sente assim perto delas. Elas que estão fazendo algo é uma sensação que só você sente. Elas já te fizeram algo no passado. Hoje elas não fazem mais, mas elas fizeram algo que ficou mal resolvido, que você talvez nunca tenha compartilhado. Nem sempre, gente, a fuga é o melhor caminho. O que eu mais vejo no Instagram, o que eu mais vejo não, mas eu vejo muito, é pessoas que falam, ai, se afaste de quem te fez mal. Gente, mas peraí. Eu entendo, é importante, né? É exatamente disso que eu tô falando. A gente revisar essas relações. Mas será que às vezes não é algo muito mal resolvido que você precisa resolver com essa pessoa? Será que você não tá fugindo de uma conversa difícil que precisa acontecer? Nessas horas, as conversas e a comunicação é muito importante. Muitas vezes se trata também de relações familiares, que não dá simplesmente para me afastar, né? Já que a pessoa é minha família eu não escolho. A única forma é resolver. Pra gente poder aprender a se relacionar com segurança. E essa relação ser menos ameaçadora pra mim. Quarta dica, e muito importante: aprenda a pedir ajuda. E mais do que pedir, aprende a receber ajuda. Pessoas ansiosas e com medo, agora que a gente entende que pessoas ansiosas são pessoas inseguras, elas acham que precisam dar conta de tudo o tempo todo. E pior, sozinhas. Principalmente se cresceram desde lá a infância achando que são sozinhas no mundo. Sua segurança, ela vai crescer quando você aprender que você pode pedir ajuda e pode receber ajuda sem ser abandonado. Não é porque você foi abandonado lá na infância, quando você precisou de ajuda, que você vai ser abandonado agora de novo. Muitas vezes, quando eu tô desregulada emocionalmente, o que eu mais quero é um abraço. Mas eu não cresci em um lugar onde eu tinha, assim, muita afeto, assim, no sentido de ser pegajoso, sabe? Ser carinho demais, abraços, beijos. Eu sempre fui uma pessoa muito. Ah, legal, abraço você e tchau. É isso, né? Então, pra mim, é muito difícil esse lugar de pedir ajuda. Quando eu casei com o Matheus, ele é essa pessoa pegajosa, no caso. Num bom sentido, né? Isso pra mim foi muito assustador. No começo, eu não conseguia pedir isso pra ele. Mesmo que a coisa que eu mais estava querendo era carinho, eu nem sabia que eu queria carinho. Mas o casamento ensina isso a gente, né? Relações ensinam isso pra gente, que a gente pode se sentir seguro numa relação. Tá tudo bem eu pedir pra você carinho. Tá tudo bem eu me abrir com você como eu tô me sentindo. No final das contas, isso, se isolar, é um pedido de ajuda. Claro que eu sei que muitas vezes a gente precisa ficar sozinho mesmo, entender o que tá acontecendo pra depois compartilhar ou não compartilhar. Mas nem sempre essa é uma estratégia boa e funcional por tanto tempo. Pedir ajuda reprograma o nosso sistema nervoso, que passa a aprender que não precisa dar conta de tudo sozinho. Quinta dica, penúltima.
Tente desenvolver uma voz interna segura. Nem sempre é possível a gente contar com a ajuda das pessoas, mas a gente pode contar com a nossa ajuda. Como? Com os nossos recursos. Se você não é uma pessoa que tem muitos recursos, eu indico seriamente que você faça terapia, e essa vai ser a próxima dica, para que você aprenda esses recursos emocionais. Aprenda essa voz interna. Ninguém nasce sabendo fazer isso. Isso é uma coisa que a gente desenvolve, uma habilidade que a gente desenvolve, e na terapia é um lugar muito fácil da gente aprender isso. E essa voz interna, muitas vezes para você, pode ser que você tenha treinado ela a vida inteira para ela ser um grande babaca com você. Uma voz interna que vive te falando, viu como você é fraco? Quem que tem crise de ansiedade? Nossa, você realmente é sozinho no mundo? Porque você tem um carrasco dentro de você não te ajuda em nada. Só piora a situação. Sexta dica, e não menos importante, faça terapia. Claro que essa é uma dica que não poderia ficar de fora, porque muitas vezes é na relação terapêutica que a gente acaba treinando essa segurança. Eu tenho pacientes que nunca estiveram numa relação segura com ninguém, e na terapia é o único lugar que eles encontram essa relação segura. E eu fico muito feliz, sempre falo pra eles o quão privilegiada eu sinto, honrada eu me sinto. E com muitas pessoas é a partir dessa relação com o terapeuta segura que você vai começar a escolher relações seguras na sua vida também, fora da terapia. Vocês conhecem aquela pessoa com dedo podre? Essa pessoa nada mais é uma insegura que aprendeu que é só do lado de pessoas ruins que elas podem conviver, porque elas nunca tiveram uma relação segura para experimentar qual a sensação. Elas se acostumaram com relações inseguras e, obviamente, a gente vai continuar buscando o quê? Relações inseguras. E às vezes é na terapia onde ela aprende que existem relações seguras e elas podem ser vividas também fora do ambiente terapêutico. E aí vão vir decisões melhores, escolhas mais assertivas, pessoas mais seguras, pessoas menos instáveis na sua vida. O processo de se sentir seguro no mundo não é fácil, não é linear, não é rápido, mas é profundamente possível. Quando a gente entende a ansiedade, a gente para de brigar com ela, porque a gente começa a entender que ela não é um problema, ela é uma estratégia. Não é a calma que a ansiedade pede. A ansiedade pede por segurança. E entendendo que o antídoto da ansiedade é a segurança e não a calma, certamente a gente vai passar a viver de uma outra forma, olhando a ansiedade não como uma inimiga a ser vencida, mas uma voz querendo nos comunicar que a gente precisa é de segurança. E uma vez vivendo na segurança, a gente nunca mais quer voltar pro caos. Nos vemos no próximo episódio. Compartilhe esse episódio com seus amigos. Conversem sobre a ansiedade. Curtam, comentam aqui embaixo. Quero ouvir de vocês o que vocês acham, se vocês vivem isso. E claro, para mais pessoas terem acesso a esse vídeo também. Até a próxima. Tchau, tchau.